Boa noite. Vamos entrando, pessoal. Começando aí mais uma live semanal. Há muito tempo a gente não faz lives semanais, porque a gente estava aí no evento, né? Da Semana da Laser Terapia Integrativa. Depois a gente teve a abertura do meu curso, Jornada Integrativa, o Poder do Laser, e a gente estava fazendo lives e aquecendo, envolvidos nesses eventos, e agora a gente retoma as nossas lives semanais. Então, para quem é novo, eu vou falar um pouquinho. Mas a gente tem encontro aqui toda semana. Eu trago temas para a gente conversar sobre a laser terapia integrativa. Tem vezes que eu trago da minha cabeça o tema, eu penso num tema interessante, ou durante algum atendimento aqui, nossa, posso trazer isso daqui para a live. Às vezes é uma pergunta no privado que me fazem, nossa, isso daqui também é um bom assunto. Ou eu abro caixinha e pergunto para vocês o que vocês querem ouvir, né? Então foi bem isso que aconteceu. Na última semana eu perguntei o que vocês queriam ouvir e eu trouxe um tema de uma seguidora, que foi uma sugestão de uma seguidora. Então, gente, sejam bem-vindos à nossa live semanal, que é onde a gente vai ter espaço para tirar dúvidas, conversar sobre laser terapia, sobre saúde do intestino, sobre os pilares da saúde integrativa. Eu já trouxe tema de desparasitação natural que pediram. Esse tema de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a saúde da mulher. Esse é um tema que eu já trouxe também em live, inclusive depois eu trouxe aula para o meu YouTube, então tem ali, foi também, quando eu abro caixinha de perguntas sempre vem quando eu pergunto temas, sugestões de temas, esse tema sempre vem, falar sobre saúde da mulher, né? E aí hoje eu também trouxe, só que eu trouxe por um outro viés, porque eu já trouxe em outros momentos como você trabalhar o ciclo feminino, o ciclo menstrual da mulher com a laser acupuntura. E aí eu trouxe sugestões de pontos para você fazer com laser, tá? Então, hoje, a sugestão foi falar sobre a saúde feminina, só que eu trouxe um viés, como que o laser, como a laser terapia pode auxiliar o seu paciente. O mais importante, gente, é entender o raciocínio, porque às vezes vem uma pergunta assim, paciente com endometriose, paciente com síndrome do ovário policístico, paciente com cólica menstrual, o ILIB pode ajudar? Se a gente for em cada situação, né, sempre chega uma dúvida focada na patologia, no desequilíbrio. Mas se você entende o raciocínio, você começa a ganhar autonomia. Você entende, bom, se o ILIB, a gente vai falar agora sobre os hormônios, se o ILIB ele vai modular, ele vai ajustar os hormônios, em outras questões hormonais, ele também vai favorecer. O que acontece? É importante a gente entender a fisiopatologia, entender o funcionamento do ILIB, porque aí você vai entender, bom, isso daqui está na base, a gente tem um desequilíbrio hormonal, a gente tem uma inflamação na base, e a gente entende os efeitos do ILIB, então você vai poder ter mais segurança e autonomia na hora de aplicar, tá? Então, qual foi o viés? Como que a laser terapia pode auxiliar os hormônios de uma mulher, as dores das mulheres e trazer um bem-estar geral? Bom, eu vou começar destrinchando cada um e depois a gente fala um pouquinho sobre como que você pode potencializar o seu protocolo. Eu acabei nem perguntando, né, se o som tá bom, mas acho que o som tá bom, né? Senão eu já teria aqui, não tá saindo som. Acho que tá tudo certo, né? Eu vou seguir aqui, qualquer coisa me avise. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem nos comentários que quando eu finalizar o que eu vou falar, e a gente tira dúvida, tá? E aí, vamos lá, falar sobre um pouquinho sobre o hormônio. É importante a gente entender que mulher sofre oscilação hormonal a vida toda, durante todo o período da vida dela. Seja na fase menstrual, quando começa a ter TPM, seja numa perimenopausa, numa gravidez, pós-gravidez, pós-parto, menopausa, a gente está...
Ou então a mulher passa a vida toda tendo um ciclo menstrual desregulado, né? Então a gente tem um impacto muito forte. Claro, hormônio é importante para homem e para mulher, mas a mulher sofre esse impacto mais forte que os homens. Então, essas oscilações hormonais por conta do nosso ciclo menstrual, né? A gente fala que a mulher é cíclica, porque a gente tem um ciclo menstrual. O homem já é mais linear. O homem, não que ele não vai ter uma oscilação de humor, uma oscilação, mas a mulher, naturalmente, ela tem uma fase cíclica, onde ela tem fase menstrual que ela vai estar mais introspectiva, uma fase menstrual que ela vai estar mais expansiva. Isso é naturalmente da mulher, né? Então, a gente precisa entender que a gente tem uma potência nas mãos, que é o laser, que é o ILIB, e que dá para trazer muita qualidade de vida para essa mulher. Como a gente tem toda essa questão hormonal envolvida, a gente também tem, a mulher, ela é especialmente mais sensível do que os homens em relação a inflamações, ao estresse oxidativo e alterações no sistema endócrino. Essa flutuação que a gente tem de estrogênio e progesterona, isso afeta a gente, né? O estrogênio, ele é um protetor antioxidante, é um anti-inflamatório natural da mulher. Então, em momentos do ciclo de vida dessa mulher, ou menstrual da mulher, quando a gente tiver a queda do estrogênio, a gente vai ter mais sensibilidade, mais risco. Vamos falar para um momento de vida, a perimenopausa, menopausa, quando esse estrogênio cai. Aumenta o risco de ter mais estresse oxidativo, mais doenças cardiovasculares, inflamações crônicas. A gente fica mais sensível também à dor. Aí a mulher sabe, né? Quando tem essa queda de estrogênio, a gente está num período pré-menstrual, a gente fica sensível à dor. Então, a mulher que tem o costume de fazer depilação, que tem costume de fazer uma sobrancelha, que tem costume de fazer técnicas que são doloridas, quando a gente está no momento do ciclo menstrual, antes de menstruar, né, na TPM, com menos estrogênio, a gente sente mais dor. E aí as profissionais que atendem a gente falam, você tá perto de menstruar? E isso tem relação com os nossos hormônios, tem relação com o neurotransmissor. Então, é importante a gente entender isso daí, para a gente poder atuar, até as mulheres, né, trazendo para a nossa vida com mais leveza, né? Além disso, a gente tem essa questão que pode ser do ciclo menstrual ou ciclo de vida, então vão ter momentos de queda do estrogênio, seja no seu ciclo menstrual ou quando você começa a entrar numa menopausa. E também, gente, a mulher, ela tem uma carga, um estresse emocional e uma carga, e eu diria até uma sobrecarga mental maior, né? Grande. A gente, principalmente mães têm essa sobrecarga maior, mulheres têm essa sobrecarga, e às vezes é até uma dificuldade da mulher, né? De delegar, de abrir mão um pouco para não ficar em cima. E às vezes não, às vezes é uma condição da vida dela que ela tem que arcar, ou então é o ajustado, é a realidade dela. A mulher carrega essa sobrecarga mental muito grande. E isso vai interferir aonde? No cortisol. Aumento do cortisol interfere em hormônios sexuais. Então, isso vai favorecer o que a gente falou, inflamações, estresse oxidativo, né? E aí, como que a gente pode auxiliar essa mulher? Com laser, com o ILIB, principalmente, né? Com o ILIB, seja um ILIB, um relógio, seja um ILIB que está no teu aparelho de laser. Inclusive, comenta ILIB aqui na live para você conhecer o ILIB fácil, uma forma fácil de você aprender ILIB, uma forma simplificada, tá? Comenta ILIB aqui para você conhecer um curso que eu tenho simples de ILIB para você aprender. E aí, por que o ILIB? Porque
o ILIB sempre tá. Eu falo isso. O ILIB é multiprofissional, então o fisioterapeuta está tratando uma dor, a gente vai falar sobre dor. Interessante demais combinar com o ILIB. Será que eu coloco em todas as sessões? Bom, eu como acupunturista coloco em todas as sessões nos meus pacientes. Sempre fiz isso, desde o início. Só que hoje, com a bagagem que eu tenho de laser terapia, hoje eu penso meus tratamentos, isso eu vou falar mais pro final, eu penso os meus tratamentos a partir da potência do laser. Então, assim, eu sei o tanto que ele é potente, eu sei a Ferrari que é, eu vou montar o tratamento, as sessões, para que a entrega de laser seja maior, os resultados mais efetivos. Isso eu mudei durante a minha vida terapêutica. No início, não. No início, eu começava a atender, a pessoa vinha aqui uma vez por semana, e nessa uma, no máximo 2 vezes por semana, recebia o ILIB, junto com a minha laser acupuntura. Hoje, eu já mostro diferente para o meu cliente, para o meu paciente. Ó, você veio me procurar para resolver tal questão, a minha sugestão de tratamento é a gente focar na laser terapia, na laser acupuntura, no ILIB, só que eu quero, se for possível para você, deixar essas sessões mais próximas, colocar sessões seguidas, porque o seu resultado vai ser diferente. E a gente vê resultado diferente aqui, né? E aí o paciente vai vendo isso na prática e vai confiando. Porque realmente é quebrar alguns paradigmas, né? Porque a gente, quando começa a atender, uma vez por semana, 2, o paciente não vai vir. Mas quando você começa a entender a importância que é e o resultado que você atinge fazendo essas mudanças e transmite isso para o paciente, e mostra e vem o resultado, aí é outra coisa. Então, a gente fala o tempo todo, o ILIB vai ser muito bom. Por quê? Ele vai atuar no sangue. É o alvo dele, atuar no sangue. Qual é a função? O ILIB tem uma função. Vai desinflamar esse sangue. Vai descaracterizar o sangue doente. Vai dar energia para o corpo trabalhar. A partir disso, o corpo vai se autorregular. Então, ele vai melhorar, vai modular a inflamação, vai melhorar o território biológico, vai levar uma homeostase. E o corpo ele é muito inteligente. A gente joga luz e ele vai levar a luz para onde precisa. Então, você foca numa questão, numa queixa que você realmente está trabalhando, a luz vai, se é uma dificuldade do paciente, se é uma queixa, a luz vai chegar, porque o corpo está necessitando de luz ali. Só que ele vai chegar em muitos lugares, em muitas camadas que a gente desconhece. Então, a parte hormonal, ela é afetada positivamente com o ILIB. Por quê? O ILIB, ele aumenta níveis de melatonina. E a gente vincula a melatonina muito à questão do sono. A melatonina, ela tem uma produção na glândula pineal, mas a maior parte da nossa melatonina é produzida nas mitocôndrias das nossas células. Então, além de melhorar o sono, também vai favorecer, afetar positivamente processos biológicos, como o ritmo circadiano, respostas imunológicas, processos reprodutivos, regulagem dos hormônios. Então, realmente, trabalhar com ILIB, você faz ajustes nos hormônios, isso com sessões frequentes, com um tratamento bem montado, começa a aparecer no paciente. A gente estava conversando com a aluna na nossa comunidade exclusiva, e ela trouxe, comecei a trabalhar, trouxe tal questão, e agora começou a vir uma alteração menstrual. Sim, então tá agora reajustando, pode dar algum escape, pode, e vai ajustar. Às vezes é uma estagnação no sangue do útero dessa mulher, e o ILIB vai pôr para fora, né? Um sangue, uma borra que está estagnada dentro dessa mulher. Então, notar alterações no ciclo menstrual quando você começa um tratamento com ILIB sim, a qualidade do sangue menstrual. O sangue era muito escuro, começou a ficar mais vermelho vivo, tinha coágulos, parou de ter coágulos. Minha menstruação era desregulada, começou a regular. Eu tinha mais cólica, começou a melhorar. Tá? Então, isso faz parte, sim. Outra questão do ILIB afetando o hormônio, ele atua no eixo neurohormonal.
tá? Então, ele atua no eixo hormonal e, com isso, ele vai regular o eixo, né? O simpático parasimpático. Isso é muito importante. Repercute no eixo hipotálamo-hipófise, que tem ali o centro regulador dos hormônios. Então, é importante. Então, para conhecer mais, quer conhecer um pouco mais simplificado o ILIB, comenta aqui nesses comentários ILIB. Eu tenho um curso muito simples, muito acessível para ensinar sobre ILIB. ILIB faz muita diferença no seu tratamento. O que acontece? A gente tem uma ferramenta, né, dentro do laser que eu já escutei muitos alunos. Olha, já tenho laser, já trabalho na enfermagem, já trabalho na fisioterapia, eu já trabalho em outras áreas, mas eu nunca usei o ILIB. Gente, o ILIB é uma ferramenta tão poderosa, tá? E a gente sabe que o hormônio é muito poderoso, é muito importante. Às vezes, gente, se esse paciente estiver desregulado, hormonalmente falando, né? O hormônio ele está desregulado, a gente vai fazer acupuntura e aí? Precisa de outras camadas, sim. A gente entra complementando, porque precisa de um endócrino, precisa de um nutricionista, precisa de uma atuação multiprofissional. E dentro da tua área, dentro da área de um laser acupunturista, por exemplo, que é a minha área, dentro de uma forma que você possa ajudar terapeuticamente, você entra com o ILIB, tá? Então, assim, já vários feedbacks, menopausa, você começa a melhorar as queixas da menopausa, o cansaço, irritabilidade, fogachos. Mas isso a gente vai falar no final. A gente não adianta, eu faço uma sessão na semana. Pode ser pouco. Isso daí talvez você tenha que aumentar mais. Porque se você fica com medo de fazer o ILIB, você acaba não vendo os resultados. Porque, gente, pensa, o que é 1 hora na semana você fazer ILIB no paciente, né? Muitas vezes é indicado para o paciente você ter o seu ILIB, né? E outra forma que a gente pode auxiliar essa mulher, a saúde da mulher, você pode auxiliar com relação à dor. As mulheres, elas são mais sujeitas a enxaquecas, fibromialgia, dores articulares, dores como cólicas, obviamente, é a mulher que vai sentir cólica, né, menstrual, dores pélvicas e N dores, né, dores crônicas. Então, por quê? Pela característica da mulher, pela característica hormonal, pelo sistema imune da mulher, pelo sistema nervoso, a fisiologia feminina traz essa sensibilidade maior à mulher. Então, como o assunto é saúde da mulher, você favorece muito as mulheres em questões de dor quando você trabalha com o seu ILIB. A gente veio falando, né, as oscilações hormonais, estrogênio e progesterona modulam os neurotransmissores, como serotonina, dopamina, endorfina. Então, quedas, oscilações hormonais, seja na TPM, menopausa, vai deixar a mulher mais sensível à dor. Isso é da nossa fisiologia. Foi o que eu dei o exemplo. A mulher nessa queda de estrogênio fica mais sensível, está próximo de menstruar, fica mais sensível. Vai fazer uma sobrancelha que faz todo mês, mas perto da menstruação dói demais. Enfim, tem gente que tem mais sensibilidade. Eu tenho, né? Por isso que eu falo. Vai fazer uma depilação, tá mais dolorida, tá mais sensível ao toque, né? Tem a ver com o hormônio da mulher. Então, você também vai favorecer dores da mulher. Claro, porque a gente está falando de uma ferramenta, o ILIB, que modula a inflamação, vai diminuir marcadores inflamatórios, aumentar marcadores anti-inflamatórios, vai melhorar o território, a qualidade do sangue, o território biológico dessa mulher. Então, trabalha, né? Acaba trabalhando a analgesia. Eu já dei exemplo aqui, gente, porque você pode trabalhar a dor do seu paciente de forma pontual.
Você pode trabalhar em cima da lesão? Pode. Mas você também pode trabalhar de forma sistêmica, que é o ELIB, pode. E você, a depender da tua atuação, pode trabalhar com as duas ferramentas juntas. E eu já dei um exemplo pessoal. No início desse ano, eu estava com o joelho inflamado. Eu estava com limitação de movimento, estava com dor, eu não conseguia mais sentar com a perna dobrada. E eu estava investigando, fazendo exames. Aí eu pensei, não vou fazer a laser terapia pontual, porque eu tenho a ferramenta na mão, né? Poderia trabalhar pontualmente. Não vou fazer os exames e depois que eu souber o que eu tenho, vou deixar o médico palpar, fazer a investigação, dobrar o joelho. Eu quero estar sentindo dor. Só que eu investi no meu ILIB e esqueci. E fiquei lá fazendo testes e fazendo todo dia. Aí tô ficando gripada, deixa eu fazer. Fazer 1 hora e meia. E fui fazendo meus testes. E esqueci do meu joelho. Quando eu me dei conta, a dor tinha passado. E eu não fiz atuação pontual. Então, se você me pergunta, eu posso tratar dor só com ILIB? Pode. Talvez não seja a forma mais rápida. Porque se você combina o ILIB com uma aplicação pontual, vai ser mais rápido. Mas eu não estava nem focada, né? nem pensando na dor. Quando eu vi, eu consegui modular a inflamação. Eu jogava a luz pensando no resfriado e o corpo, foi o que eu falei, o corpo é inteligente, ele joga para onde precisa jogar. Ele ia lá e estava regenerando, estava modulando a inflamação e passou a minha dor, passou a limitação. E eu tô aqui, vida normal com o joelho, tá? Então, para tratar dor, muito bom. A gente está falando do ILIB, estamos falando do ILIB, só que você pode também trabalhar localmente. Então, outra forma da laser terapia auxiliar essa mulher é de forma local. Como? Então, como nos meus cursos eles são multiprofissionais, às vezes os alunos perguntam, como eu vou atuar pontualmente? Aí eu pergunto, eu não sei, como é que é a sua atuação? Porque se você é uma fisioterapeuta pélvica, você vai ter uma expertise diferente de uma acupunturista, diferente de uma massoterapeuta. Então, você vai dentro da tua área de atuação com raciocínio, entendendo o raciocínio de regeneração, de modulação da inflamação, de analgesia e trabalhando dentro da área, dentro da tua expertise, né? Então, o acupunturista ele vai trabalhar pontos de dor também. Mas um fisioterapeuta pélvico vai ter uma outra abordagem. Mas os dois vão trabalhar com laser. Então, você vai conseguir trabalhar de forma pontual. Você pode trabalhar com a laser terapia, pensando na lesão, na região inflamada, na célula. Isso é a laser terapia. Ou o acupunturista, ele ainda vai pensar num ponto de acupuntura que trabalha a região que está com dor. Então, ele vai fazer também estímulos com laser. Então, você consegue, tanto de forma pontual como de forma sistêmica, modular a inflamação, analgesiar, promover reparos teciduais, tá? Então, a gente tem uma ferramenta muito poderosa, que é a laser terapia. E como que a gente pode ajudar essa mulher para trabalhar a saúde e o bem-estar dela? Não vai fugir disso. A gente está falando de laser terapia. O acupunturista vai conseguir fazer equilíbrios energéticos e você vai trabalhar de outras formas. Às vezes é uma dor de cabeça, você faz uma transcraniana, é uma ansiedade, a transcraniana ou pontos de acupuntura. Só que o que é importante a gente saber? Que acontece muito, eu recebo muito esse feedback, é muito gostoso receber esse feedback. E quando você começa a trabalhar, e eu vou entrar agora, já, nisso daqui, que é mudar uma chave na sua cabeça, quando você entende a importância de montar tratamentos no laser com essa estratégia de eu preciso dar mais energia para o corpo, você vai mudar até a sua forma de trabalhar. Isso vai ter diferença, tá? Então, assim, é muito gostoso você ver, e eu recebo esses feedbacks e outros laser terapeutas também recebem. Eu venho, te procura por uma queixa, por um sintoma, uma queixa, uma questão. Você começa a trabalhar de forma sistêmica e é um efeito positivo em cascata. Gente, a saúde intestinal ela é muito impactada com a fotobiomodulação. Por quê? O intestino é a raiz das nossas inflamações, principalmente. A principal raiz a saúde começa e termina pelo intestino. A principal raiz de desequilíbrio é o intestino.
Tanto é que no detox, quando a gente vai fazer desintoxicação, a gente tem que começar desintoxicando pelo intestino. Depois a gente vai para o fígado. Depois a gente vai para outros órgãos, mas a gente precisa começar pelo intestino. E o intestino é muito bem afetado pelo ILIB. Então, o que os pacientes percebem é muito a questão excretora do intestino. Ou, ai, minhas fezes melhoraram, a frequência melhorou, eu era constipada, não tô mais, tal alimento me deixava com gases, enfim, isso é muito simples de perceber. Mas o que muitas vezes o paciente não sabe é porque o intestino ele tem outras funções. E uma das funções é a função endócrina. Ele é o nosso grande regulador hormonal. E aqui a gente começou a live falando como que a laser terapia pode ajudar os hormônios dessa mulher. Claro, né, gente? O homem também, mas como o foco da live é a saúde da mulher, como? O ILIB vai auxiliar, ele vai modular a inflamação, vai descaracterizar a inflamação do corpo, melhora a qualidade do intestino. É só o intestino, é só o laser que vai cuidar do intestino? Não é. Hábitos de vida são importantes, melhora da alimentação é importante, sair do sedentarismo é importante. Só que às vezes o nível do paciente está tão que ele precisa dessa dose inicial de energia para começar a se sentir bem, para depois começar a mudar hábitos de vida. Então, serotonina, neurotransmissores, estrogênio, tudo vai se regulando nessa mulher, né? Aí aparece bom humor, melhora no humor, na pele, disposição, melhora o metabolismo dessa mulher, né? Então a gente pode, gente, atuar. A laser terapia consegue auxiliar e muito a mulher, tanto nas questões hormonais, tanto em questões de dores, quanto numa melhora de qualidade de vida. Agora vamos falar como que a gente, né, tem que fazer, né, isso daqui trazer resultado pra gente. Eu criei um curso muito simples que se chama ILIB Fácil. Escreve ILIB aqui para você conhecer ele. Por quê? Gente, é você entender o tanto que a fotobiomodulação pode auxiliar. E aí você vai entender que foi o que eu falei, eu mudei a minha forma, eu já contei para vocês, mas pode ser que tenha gente nova aqui, nunca tenha entrado numa live. Eu, quando era estudante de medicina chinesa, eu já estudava laser terapia. Então, quando eu me formei, quando eu me tornei acupunturista, eu já comecei, era laser e agulha. Eu já trabalhava com laser e agulha. E aí, eu fazia ILIB em todos os pacientes. Eu tentei no início fazer uma abordagem de, eu vou fazer separado, mas depois eu falei, não, eu quero fazer tudo junto, eu quero que todos os pacientes passem pelo ILIB, eu quero ver o resultado de todos os pacientes, eu quero ganhar confiança. Então, eu aplicava em todos os pacientes. Mas eu aplicava, gente, assim, uma vez por semana, às vezes o paciente vinha 2 vezes por semana, mas geralmente o paciente vinha, era uma vez por semana, né? Quando era mais dor, uma coisa mais que incomodava o paciente, ele vinha 2 vezes por semana. Mas logo depois ele ia para essa frequência de 1 vez por semana. E assim eu fazia o meu ILIB 1 vez por semana. O paciente gostava? Gostava. Ele tinha um resultado, na hora já ativa o tônus parasimpático, ele já relaxa, já sai melhor, já tem melhora no sono, já fala que dormiu melhor. Eu tenho uma paciente, na verdade, ela ainda está comigo até hoje, mas ela vem esporadicamente. E ela, no início, ela veio tratar uma questão de zumbido, eu fazia 1 vez por semana. E era um zumbido, era de uma questão degenerativa. Que ela passava, só tinha paz na hora que começava o ILIB, porque ela estava descobrindo essa doença, então ela estava indo atrás de fono, de aparelhos, e ela estava muito estressada com esse zumbido. E aí ela conseguia, com o ILIB, passar uns 3 dias, mais ou menos, uns 4 dias, e aí depois, próximo da sessão, já começava. Se ela tivesse a oportunidade de fazer mais de uma vez comigo, com certeza ela conseguiria sustentar todos esses dias sem o zumbido, mas ela não tinha essa condição. Então, assim, era assim que eu ia trabalhando. Só que aí, gente, eu comecei a estudar, eu comecei a aplicar, eu comecei a dar aula. Aí você começa a dar aula, você começa a estudar muito mais para dar aula. E eu comecei a ver muitos resultados em muitos estudos e outras
questões eu falei, não, essa forma que eu tô aplicando, uma vez por semana, quando o paciente vem aqui, ok, mas cadê os resultados? Esses resultados todo mundo fala que incrível. Como que eu consigo alcançar esses resultados incríveis? E aí, foi aí que eu entendi, e eu falo dentro dos meus cursos, eu falo aqui para vocês, é aberto, vou falar. Deixa eu só concluir o raciocínio, eu falo isso o tempo todo para vocês, é transformar um tratamento. E como é isso na prática? A partir do momento que eu entendi, tá bom, não é uma semana. O paciente vai fechar um pacote de 10 sessões, eu deixo bem claro, vamos lá, você está me procurando, qual é a sua queixa principal? É bem estabelecida, a sua queixa principal é isso? Isso daqui. Você veio me procurar por isso. E tem as queixas secundárias, né, que a gente vai trabalhar também. Mas o principal é isso, beleza. Então, eu monto um tratamento em cima dessa queixa principal. É dor lombar? É dor lombar e insônia? É o quê? O que é que você veio para mim por quê? Para isso. Aí, vamos lá. É uma dor recente? Você acabou de ter um problema? Você teve uma contratura agora? Ou você está há anos com essa dor? Entende? Então você começa a partir de entender se é uma dor crônica, se é uma dor aguda, qual é o tempo disso. E não, aí você monta a tua estratégia. Não, para essa questão aqui, eu quero te ver, a gente vai fazer 10 sessões, de 3 a 5 sessões eu quero te ver subsequente. Eu quero te ver pelo menos, e se não for subsequente, pelo menos segunda, quarta e sexta, a primeira sessão, a primeira semana vai ser assim, pra gente dar um choque de energia em você. E o paciente no início estranhava e eu também estranhava, eu ficava, será que isso vai dar certo? E aí a gente vê o resultado. E aí você sente segurança para falar, próxima semana já não precisa, a gente vai diminuir para 2. E a gente vai, depois eu te avalio mais 2, eu quero mais 2. Por quê? Porque você está vendo o resultado e você está junto, vendo a foto-resposta do paciente. Está tendo resultado, tá bom assim. Nossa, e aí você começa a ver inclusive resultados em menos de 10 sessões. E você, às vezes, passa até a trabalhar com outros tipos de pacote. Metade do pacote, você pode fazer 5, porque os resultados, nesse caso aqui, em 3 sessões o paciente já está tendo resultado. Mas isso é você que vai escolher, você que vai gerenciar ali como é que vai ser sua agenda e a sua dinâmica. Mas quando eu percebi que concentrar isso nos tratamentos, montar tratamento. Eu sou acupunturista e ele está vindo pela laser acupuntura. Primeiro que, a não ser a pessoa que tenha um medo, nunca chegou para mim. Aí eu tenho aversão a laser, nunca chegou ninguém assim. Aí eu não usaria laser, mas não tendo, o meu trabalho já tem laser. Eu vou atuar com laser, eu vou atuar com essa tecnologia. Eu não tenho nem valor de só acupuntura, só agulha, porque eu não trabalho só com agulha. Eu vou trabalhar com a fotobiomodulação. E a partir disso, eu monto em cima e o ILIB ganhou um destaque muito grande dentro do meu tratamento de laser acupuntura, porque tem um resultado muito incrível. E aí, você começa a trabalhar a laser acupuntura com a fotobiomodulação pontual, e aí você traz para a tua área, você combina aquilo ali com o ILIB e tem resultados incríveis. Tá? Então, repense se você, às vezes, não está tendo resultado no paciente, se não é o caso de mexer nessa frequência. Às vezes, um paciente, você trabalha com um pós-cirúrgico, pacientes que vêm num estado assim, mais grave, no estado agudo, é muito bom dar muita luz para ele inicialmente. Mas eu percebi que, inclusive, casos crônicos, a gente pode dar essa energia maior, sistemicamente. Se for pontualmente, aí você tem que ponderar e ver qual é o tecido, quais são as atuações, porque senão você pode agudizar. Isso no início eu errei, já agudizei também paciente já errei e paciente saiu com mais outro que entrou. Entende? Por quê? Porque você tem que entender e, isso daqui é crônico, isso daqui é agudo, isso daqui dá mais luz, consigo dar mais luz, não dá, vou com mais cautela. Então tudo isso a gente vai ganhando confiança. Escreve LIB aqui, gente, eu vou ver se tem alguma perguntinha, para você conhecer uma forma fácil de aprender LIB. E LIB é uma ferramenta muito incrível. Eu dei um relato domingo. A gente sabe que o ILIB ele melhora muito a saturação. A gente sabe que melhora a performance. E eu senti na pele o ILIB melhorando a performance. Muito nessa linha do que eu estou dizendo. O ILIB é tão incrível porque a gente foca numa coisa quando você vê, nossa, eu estou melhorando em outros aspectos. E para mim ficou muito claro que era por conta do ILIB, porque eu não estou fazendo nada, só o ILIB.
eu comprei no fórum que eu fui um novo aparelho de Lib. Então, eu e meu marido estamos usando bastante. Ele está em casa, eu não estou trazendo para cá, porque ele vai ser de presente para o meu sogro. Então, a gente, enquanto não encontrou com o meu sogro, a gente está testando na gente, fazendo bastante e tudo. E eu estou fazendo 1 hora por dia, meu marido está fazendo até mais. E sábado eu tive cólica, bem um assunto aí que a gente estava falando sobre questões da mulher, questão hormonal. E eu estava com cólica e eu fiz mais, um pouco. Eu fiz 1 hora e meia, nem sei se eu fiz um pouco mais. E aí, no dia seguinte, eu fui dormir sábado falando, eu acho que em Brasília a gente tem o Eixão, que é o espaço que a gente pode correr, fazer esporte, né? E eu, à noite, pensei assim, eu não vou, eu vou levar uma canga e um livro, corre, pode correr, eu vou ficar aqui, no final a gente toma um coco. No dia seguinte, eu já acordei, eu tava pondo a minha roupinha pra ficar na canga e me deu uma energia, eu falei, eu achei que eu nem ia correr, ou nem ia fazer atividade física. Eu acho que eu vou fazer uma caminhada, porque eu não sou da corrida. Eu sou da natação, na verdade, mas como não dá, né? Então eu sou da caminhada, eu vou fazer minha caminhadinha. Fiz lá os primeiros quilômetros andando. Na volta, falei, nossa, o corpo já estava quente. Falei, vou dar uma corridinha de leve. Gente, eu sempre morro nessas corridinhas leves, ainda mais que eu não tenho frequência de corrida. E em Brasília tá super seco. E eu comecei, meu Deus, que fôlego bom, que coisa boa, que gostoso correr. Por que eu não corro mais? Mas eu não corro porque eu me machuco, né? Dói o pé, dói o quadril, então eu nem gosto de correr. Mas uma vez ou outra eu dou uma corridinha. E aí gente, que fôlego bom. Eu fiz quase os 3 quilômetros. E era só na tranquilidade, sem aquela guerra mental que é. Eu sou uma pessoa que eu tenho asma, então sempre o fôlego é difícil. E aí é a questão do ILIB, né? Então você vai percebendo a melhora do ILIB na sua condição. É muito bom, tá? Muito bom mesmo. O dono do ILIB é o maior beneficiado, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, se eu posso ajudar vocês. Só para quem entrou depois, eu faço live semanal. A gente estava em evento, teve semana da laser terapia integrativa, teve a divulgação do meu curso de jornada integrativa. E aí a gente faz as lives, aquece. Depois, quando termina os eventos, a gente vem toda terça-feira. Saiba que toda terça, às 19 horas, eu estou aqui com temas. Esse tema eu perguntei para vocês, tá? Eu perguntei para vocês sobre o que vocês queriam e me trouxeram a saúde da mulher. A Tassi, Alisson. Oi, existe algum risco fazer o ILIB em crianças? O ILIB, não tem contraindicação de idade, tá? Não tem contraindicação de idade. Você pode fazer em criança, você pode fazer em recém-nascido, você pode fazer em idoso, você pode fazer em muito idoso. Só que você tem que saber as doses, você tem que saber, tem que ter objetivo terapêutico, tá? Então, você pode fazer em crianças sim. O ILIB, ele tem uma função, dar energia para o corpo se autorregular. E aí, o professor Ricardo Trajano, ele descaracteriza o sangue. Então, tem essa descaracterização da inflamação, que está na base do nosso desequilíbrio, a inflamação, o estresse oxidativo. Então, o ILIB serve para trazer homeostase, porque ele coloca a mitocôndria em homeostase, a respiração celular em homeostase. A célula, voltando a ter energia, ela vai voltar a cumprir a função que ela nasceu para cumprir, que está no DNA dela, tá? Então, o ILIB estimula processos fisiológicos. Ele e os comprimentos de onda que a gente trabalha na fotobiomodulação não faz alteração celular, tá? Então, você pode sim, inclusive no fórum que a gente estava lá em Campinas, teve médico que trabalha dentro de UTI, salvando vidas, tá? UTI neonatal, salvando recém-nascidos, salvando de uma amputação, salvando de vida mesmo, tá? Por conta do ILIB. E a gente tem alguns estudos com crianças, inclusive de ILIB e laser acupuntura. A Tassi falou, ontem uma profissional me deixou insegura, sinalizando que preciso tomar cuidado em realizar protocolo em criança, principalmente fazendo um protocolo sistêmico, o ILIB, né? Pode desmistificar isso, por favor? Sim, existe sim
pessoas que dizem que o ILIB não pode ser feito em criança, tá? Então você vai escutar essa informação. Você vai em todos os estudos do ILIB, não existe efeito colateral em ILIB, tá? Não tem efeito, você não encontra efeito colateral do ILIB, porque é uma atuação de energia celular. Você tem parâmetros para usar em crianças, você vai usar uma dose menor, mas quem atua, diz que não pode trazer em criança, não mostrou. Vários profissionais que atuam na laser terapia já ouviram essas linhas, mas as pessoas não mostram os estudos comprovando que faz mal para as crianças, entende? Então, assim, o ILIB, ele traz regulação, homeostase. Se essa criança está precisando de homeostase, esse corpo vai ser benéfico para essa criança. Agora, a criança é cheia de energia, né? Ela não está estragada que nem um adulto. Vai fazer por fazer numa criança? Não tem necessidade, tá? Mas você vê estudos, tem estudos feitos com crianças, vão ser menores? Vão, gente. Vão ter grupos que são mais difíceis de serem estudados. Crianças, grávidas, tá? Mas tem estudo e tem também resultados muito positivos. Os laser terapeutas que trabalham com crianças, gente, os resultados que você tem são incríveis, né? Inclusive lá no fórum clínico que a gente foi dar o laser, eram profissionais que trabalhavam com eram pediatras, fisioterapeutas, enfermeiros que trabalhavam com crianças e se emocionavam falando, olha a diferença que você está fazendo na vida de uma criança, tá? Então, você conhecendo, você sabendo aplicar, sendo a tua área, você vai fazer com segurança. E criança, sim, não tem contraindicação de idade em criança, tá? Inclusive, comenta ILIB para você conhecer uma forma fácil de você aprender, de você desmistificar, tá? Tem um estudo, inclusive, gente, tem vários mitos, né? Aí fala que em criança você não pode fazer na epífise, né? Só que dentro dos estudos a gente faz a aplicação mais que é mais padrão, é a radial. Tem um estudo lindo, randomizado com crianças, que é em pós-procedimento odontológico, se eu não estou enganada, que foram analisar a questão da ansiedade da criança ou a dor. Era uma questão mais emocional, acho que era ansiedade pós-tratamento odontológico com crianças. Fizeram um grupo, né, que foi o grupo que não recebeu, o grupo que só recebeu a laser acupuntura e o grupo que só fez ILIB. Os dois grupos, separadamente, né? Quem recebeu ILIB só recebeu ILIB, quem recebeu laser acupuntura só recebeu laser acupuntura. Os dois grupos foi possível ver a redução da ansiedade, ativação do tônus parasimpático, a melhora da recuperação dessas crianças, tá? Então tem estudo sim, só que você vai ver profissionais dizendo que porque pode atrapalhar a questão hormonal, só que não mostra o estudo que diz isso, né? E aí, como é que você tem que entender? Existem vários estudos in vitro, em células, em animais, em crianças, em pessoas, mas vão ter grupos que vão ser mais difíceis. É claro que você vai ter estudos muito maiores in vitro, em animais, do que em alguns grupos, em crianças, em grávidas. Isso sim, mas isso não significa que não tem, tá? E realmente, gente... Ó, a Leme, Pati, fono, fazendo ILIB neste momento, olha que delícia. Gente, fono, o tanto que impacta a vida. A gente viu tanta palestra de fono, recuperação de AVC, de doenças neurológicas, as sequelas, né, na fala desses pacientes e em outras condições. Sério, é uma terapia muito incrível mesmo. Ó, a Mara, né, fala do ILIB no câncer. O câncer também. O câncer, o que acontece? É uma doença mais complexa. Hoje os estudos, vamos falar do antes. Antes, tinha essa insegurança assim, será que o ILIB pode impactar, não impactar diretamente a célula cancerígena, tá? Porque a gente sabe que a fotobiomodulação, ela não faz, alteração celular, porque tem ação não ionizante.
Só para vocês entenderem. O Sol tem todos os comprimentos de onda. É o representante da luz, né? É o Sol. Tem todos os comprimentos de onda dentro ali do Sol. E vão ter comprimentos de onda que são cancerígenos. E tem comprimentos de onda que não são. Então vão ter comprimentos de onda que fazem essa alteração celular na gente. Por isso que a gente tem que ter cuidado ao ficar ali no Sol, né? Dentro aqui da fotobiomodulação, a gente está falando de comprimentos de onda que não fazem essa alteração celular. Então, nunca se teve medo de o laser pode alterar essas células cancerígenas. Não é isso. Qual era o receio que se tinha antes? Mas hoje os estudos já estão mostrando ao contrário, e é isso que está dando segurança dentro do câncer. É que antes falava assim, será que o ILIB tem o potencial de atrapalhar a quimioterapia? Entende? Então, a ideia é que, será que atrapalha? Porque pontualmente ele melhora, ele corta o efeito de uma mucosite. Só que o que os estudos estão mostrando? O contrário, que na verdade o remédio, a químio, junto com a luz, está dando um bom resultado na hora de matar a célula cancerígena, porque o que a gente quer é matar a célula cancerígena. Mas a célula, ela não tem nem energia para morrer quando não faz o ILIB. Mas qual é a questão? Que aí tem que ter cautela. O câncer é uma doença complexa, né? E quando a pessoa decide fazer um tratamento convencional, quimioterapia, radioterapia, existe toda uma equipe por trás. E isso daqui é um tratamento que vai ser o quê? Se você resolver fazer, vai ser complementar, vai ser adjuvante. Você não vai largar tudo só para fazer isso daqui. Então, se você é um terapeuta, um profissional da área da saúde, a gente fala para pedir autorização para a equipe envolvida. O médico não deixou, então não faça. Né? Respeite ali as áreas, mas o médico autorizou, faça, porque vai auxiliar muito. O que acontece? O paciente decidiu que não vai se tratar com um tratamento convencional, não quer fazer químio, eu quero tratar de forma natural. Faça, não tem médico envolvido ou equipe médica envolvida, pode fazer. O paciente está com metástase, pode fazer. Em cuidados paliativos, pode fazer. Qual cuidado você tem que ter? Sangue no sangue, ou linfático, hematológico, porque porque o ILIB, ele atua na medula, nas células, né? Tronco. Então, se nesse tipo de sangue essas células são as doentes, então a gente tem que ter cuidado. Agora, se é um câncer de tumor, não é de sangue ou linfático, você pode fazer com autorização médica. E os pacientes que relatam que fazem o ILIB têm uma outra condição. Eu tive um aluno que me deu um relato que ele falou, paciente com câncer chegou para mim, fisioterapeuta, chegou para mim e a gente começou um trabalho preventivo antes dele começar a quimioterapia, a fazer ILIB. Inclusive, ele virou monitor do meu curso, ele trouxe esse relato. E aí, ele fez o tratamento, teve autorização, ele fez o tratamento, e aí ele falou, o médico tinha passado remédio para enjoo, remédio para dor, enfim, tinha passado remédios que esse paciente com câncer poderia vir a tomar quando começasse a quimioterapia, e ele não precisou tomar. E ele tem a melhora do sono, a melhora do enjoo, a melhora do apetite, né, da disposição. E aí o paciente ele reage melhor, tá, no tratamento. Então o câncer, para resumir, é câncer hematológico, é um câncer linfático, não é indicado. Tem que ter ainda muito estudo para a gente, ok, por enquanto não é indicado. É câncer de tumor? A equipe médica, tem equipe médica envolvida? Autorizou? Pode fazer. Não autorizou? Né? Você sendo uma relação profissional, a não ser que seja alguém da sua família que você fale, o médico não autorizou, mas é meu pai e eu vou fazer. Aí é você, entendeu? Mas se é uma relação profissional, respeite ali. Porque se é a minha família, se sou eu vou fazer em mim, entendeu? Eu não tenho a menor dúvida, tá? O Raul perguntou, existe algum risco de diminuir a eficácia de método anticonceptivo? Não, Raul, sabe por quê? O que acontece? Qual é o efeito da luz? O efeito da luz é você dar energia para o corpo fazer o que ele precisava fazer. Ele atua em processos fisiológicos, tá? A pessoa tomando o anticoncepcional, tudo certinho, não esquecendo, o ILIB ele não vai atrapalhar,
entendeu? Ele não vai ter essa atuação. Tanto é que a gente tem alguns remédios que são contraindicados na hora de fazer uma terapia sistêmica com laser ou ILIB, e o anticoncepcional nunca foi, tá? Não tem essa questão, tá? Ele vai dar energia para as células, a atuação na célula. Agora, é importante, eu já até dei esse exemplo, que eu acho que é um exemplo que exemplifica bem. Às vezes você faz o ILIB e o paciente piora por alguma questão. E aí, foi o ILIB, e às vezes foi o ILIB. Mas essa piora não significa que é ruim. Na verdade, o corpo só não teve essa piora porque não tinha condição de ter essa piora. Vocês vão entender com o exemplo que eu vou dar. Eu já dei um exemplo que eu atendi uma pessoa dentro da escola de acupuntura que tinha comido e tinha se intoxicado, ficou com alergia, uma intoxicação alimentar, só que não conseguiu pôr para fora. Então, dormiu mal, calafrio, enjoo, tudo, e foi trabalhar no dia seguinte. Eu estava com meu ILIB na escola. E aí ela falou, tô enjoada, não tô bem. Eu falei, quer fazer ILIB? Quer? Ok, coloquei o ILIB e fui lá pro ambulatório ficar com os alunos. Deu menos, assim, de 10 minutos, um aluno falou, a fulana tá com vontade de vomitar. Eu falei, maravilha, tirei o ILIB, falei, vai lá, vomita. Ela vomitou e voltou. Eu perguntei, você tá bem? Ela, tô super bem. Ou seja, eu fiz ILIB e ela vomitou. Aí você poderia falar, olha só, fez ILIB e vomitou, que coisa horrorosa. Não, que coisa maravilhosa. Que o corpo dela não tinha energia para expurgar a toxina, o fator patogênico. Você deu energia e o corpo reagiu. Então, o corpo ele age dentro do que ele já iria fazer. Porque existe... É só dar energia para a célula voltar a fazer o que está no DNA dela, tá? Então, não tem esse risco de diminuir a eficácia do método anticonceptivo, tá? Ele vai atuar e ele vai... Ali, senão, seria um problema, né? Porque... a gente, bom, eu não tomo pílula, mas assim, a gente tem muitas mulheres que tomam pílula e a gente faz ILIB, tá? Mas não tem esse risco. Eita, peraí. Gente, comenta ILIB, porque eu fiz um curso bem fácil, bem acessível para vocês conhecerem um pouquinho mais. Espera aí que eu perdi aqui. Deixa eu achar a pergunta do Raul. Ó, já tô vendo perguntinhas aqui que eu não vi. Peraí que eu tô chegando. Comenta ILIB para vocês conhecerem. Cadê? Eu perdi, mas eu vou pegar uma outra pergunta aqui, tá? O Raul perguntou, quem comprou o outro curso tem acesso gratuito? Não, Raul, tem valor especial para quem comprou outros cursos, tá? Vocês têm valores especiais. Ana Carolina, que tem o I. Eu uso aparelho auditivo. Não, o ILIB não influencia, tá? E ele pode até contribuir a melhorar a condição, tá? A Monique perguntou, você faz ILIB pontual? Sim. Isso é legal, Monique, a tua pergunta. A Monique, ela é esteticista. E é legal por quê? Porque a laser terapia é multiprofissional, né? A gente vai ter profissionais de várias áreas da saúde atuando dentro da tua atuação com o laser. E o ILIB é multiprofissional, você pode usar, e cada um vai poder usar na tua área pontual. Então, a Monique, na estética, vai trabalhar a fotobiomodulação, trabalhando a pele da paciente, uma recuperação, e você pode fazer o ILIB ao mesmo tempo. Eu atuo com a laser acupuntura e também a laser terapia, porque o acupunturista trabalha com pontos de dor. Então, quando eu trabalho pontos de dor, eu uso a fotobiomodulação pontual. Eu faço laser terapia na dor. E ali eu estou usando o ILIB junto. E na laser acupuntura eu estou usando o ILIB junto. Então, para qualquer área. Eu posso fazer? Pode. Eu posso fazer radial enquanto eu faço pontual? Pode. Eu tenho radial e tenho sublingual. Eu posso fazer enquanto eu faço o pontual? Pode. Tá? Monique, você é minha aluna, né? Eu não sei de cabeça, tá? Tem que ver com a minha equipe, porque tem valor especial para aluno, tem um valor essa condição especial, tá bom? É só conversar com a minha equipe. A Eliane, boa noite. Minha filha teve episódio de dormência no braço e boca. Fez vários exames e outros a fazer. Suspeita de sopro ou luto. Luto?
Posso fazer LIB antes do diagnóstico? Eliane, é interessante ter o diagnóstico, tá? É interessante, senão pode acontecer o que aconteceu. No meu caso era uma inflamação, mas eu perdi ali, né? Mas às vezes você pode largar de mão o diagnóstico, porque melhorou, você acha que melhorou e não fechou o diagnóstico. Eu fechei meu diagnóstico, tá? Na questão do meu joelho. Então, vale a pena fechar o diagnóstico para você montar um tratamento para ela específico, porque aí você sabe exatamente o que ela tem, entendeu? Então, a indicação para quem trabalha com laser sempre para você ter bons resultados é você saber o que você está tratando. Além disso, para você ser mais assertivo, você montar, ela tem isso, então vou montar um tratamento para isso, vamos pensar em tal. Ou porque também você pode acabar mascarando, porque a pessoa vai se sentir melhor, vai entrar em homeostase, mas às vezes a condição continua lá. Vou dar o meu exemplo. Meu joelho melhorou, mas eu tenho condropatia grau 4, tá? Se eu largasse o exame, assim, é porque eu fechei o diagnóstico, fui lá, levei e sei que eu tenho. Mas só com o ILIB já tinha acabado a dor. Se eu não finalizasse, não fechasse os exames, não voltasse, eu posso falar, era uma condição do meu joelho e eu nem sei. E hoje eu sei que, por isso que eu não sou corredora, porque eu sei que eu tenho que poupar meu joelho. Por mais que o médico até falou, você pode correr, é só malhar. Mas eu não quero, eu acho agressivo para quem tem condropatia grau 4. Entendeu? Então, por isso que eu não sou corredora mesmo. Então, assim, ela já está fazendo os exames, não é? Você pode sim, assim que você souber, porque você já vai saber o que é, você vai conseguir montar melhor e já está fechado. E aí o ILIB, ele vai entrar como? Como uma terapia complementar. Você não vai largar de mão, porque você tem um diagnóstico e vai ter uma terapia, né, medicinal ali, dos médicos ou de outros profissionais, às vezes é um fisioterapeuta que tem que atuar, é outra área, enfim, um fono. Você vai lá, eu já até perdi o que você estava falando, né? Estou citando aqui os profissionais, nem sei. Você falou o episódio de dormência, né? No braço, boca. Mas, assim, é importante, tá? Para resumir, é importante você ter um diagnóstico, para não mascarar. A Ana perguntou, qual marca você recomenda? Olha, eu recomendo, eu gosto muito da DMC, muito mesmo. Tanto o ILIB quanto o laser, só que eu comprei o laser, desculpa, o ILIB relógio da Eco. E eu tô gostando bastante também. Então, já são duas que eu recomendo. Reloginho de ILIB eu recomendo da Eco e da DMC, viu? Muito bom, tô gostando bastante da Eco. DMC eu gosto bastante, porque assim, uns têm um certo tipo de vantagem, outros. Por exemplo, na DMC você consegue... Isso eu acho muito importante para quem vai atender, né? Você consegue regular a potência do seu ILIB. Isso é interessante. Paciente, eu não tenho questão com o paciente negro, a questão da pele. Eu não mudo, eu não preciso mudar, eu mudo a potência. Eu não preciso mudar o comprimento de onda. Eu vou lá, a pele está sensível, muda a potência. Tá? Então isso eu acho muito vantajoso. Agora, o da Eco é muito prático. Eu estou gostando muito, principalmente para uso doméstico. Meu marido, ele tá ali com a Eco o tempo todo, ele tá gostando muito. Ele ganhou mais prazer em fazer. Então ele tá se regulando mais, tá? Então eu indico essas duas marcas. Alguém escreveu lupo, eu não sei se era lupus, mas é indicado, tá? Doença autoimune, inclusive lupus, se for isso. A Sandra perguntou, ILIB por 30 dias? Sandra, escreve ILIB para você conhecer o ILIB fácil. É um curso super acessível, muito simples e de fácil entendimento, que você vai entender que nem sempre é por 30 minutos, tá? 30 minutos vem às vezes padrão nos aparelhos, mas não, às vezes você vai fazer menos, você vai escolher uma outra via, né? Eu vou fazer a carótida, eu não vou fazer 30 minutos na carótida. Vou fazer intranasal, não vou fazer 30 minutos. Vou fazer numa criança, eu não vou fazer 30 minutos. Ou não. Se essa criança estiver muito debilitada, e eu posso fazer durante o dia 30 minutos, eu posso dobrar a dose dessa criança? Posso. Eu posso fazer 30 minutos numa criança? Pode, depende. Se essa criança ela está no estado agudo, bem debilitado, o tempo dela era 15 minutos. Nesse caso, eu posso dobrar para 30? Pode. Tá? Então, tem que entender esse raciocínio, porque tem a forma... um norte para você entender a partir
Você pode partir de um pressuposto, que é metade do peso do paciente, mas você tem que entender por que você pode dobrar, quando que você tem que diminuir um pouquinho, que é mais cauteloso nos idosos, dar uma reduzida, tá? Então, isso tá dentro do curso, eu explico bem direitinho. E Lib ajuda para dor lombar? Sim, com certeza. Mas foi o que eu falei, tá? Ajuda para dor? Ajuda. Se você tem um relógio em casa e você é quem tá com a dor lombar, e aí você vai fazer 3 vezes ao dia, pode ser que isso daqui seja suficiente, resolva. Agora, pode ser que é um paciente que está te procurando com dor lombar, aí ele vai uma vez na semana, talvez uma vez por semana, não, seja pouco, entende? Então, assim, a frequência é importante, ela determina. Agora, assim, não, beleza, é um paciente que ele vai uma vez por semana, mas além do ILIB, eu também faço a aplicação local. Aí, você, juntando esses dois, você tem resultados mais rápidos. Mas, para dor, gente, não importa, dor lombar, dor no joelho, cólica, dor de cabeça. Por quê? Porque a gente está falando de uma terapia sistêmica que modula a inflamação, né? Então, onde você tiver dor, ele vai trabalhando essa inflamação. Gente, eu queria conversar mais com vocês. Olha, a Cíntia! Oh, a gente se conheceu, eu e Cíntia nos conhecemos no fórum. Cíntia leva pro coração as meninas, as meninas que eu conheci no fórum. Gente, foi uma delícia. Muito bom. Ó, gente, fechando aqui, tá? Queria falar um pouquinho mais, mas a gente tem o tempo aqui da live e a live derruba, né? Eu já fiz live aqui, não quis parar e o Instagram me derrubou, não consegui nem me despedir. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta para vocês me darem sugestões, tragam sugestões de live, tá? Eu tenho também algumas perguntinhas que vocês me fazem, eu tenho caixinha para responder, eu sempre vou deixar a caixinha aqui para vocês terem espaço, para a gente ter esse momento aqui, tá? Esse momento de falar sobre laser terapia integrativa e estarmos juntos, fortalecendo o laser, porque a gente fortalece, gente, foi muito bacana, né, ver isso num fórum, porque não é só a sua área, é um enfermeiro, é um fisioterapeuta, é um esteticista, é um podólogo, é um acupunturista, porque são profissionais que vão atuar com a fotobiomodulação. Então, quanto mais a gente fortalecer a fotobiomodulação, é melhor para toda a área da saúde e cuidado e bem-estar, tá bom, gente? Obrigada pela presença, vou deixar a live salva e até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.